Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Luiz. Você que no caso que está me assistindo, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa um like aqui também nesse vídeo, vocês vão estar me ajudando pra caramba a estar engajando esse canal e a estar trazendo mais pessoas pra cá também, né? Caso você tenha interesse também de me ajudar a compartilhar em si com os amigos, né? Compartilhar em si com algumas outras pessoas para poder estar trazendo também pessoas para cá. Eu ficarei extremamente grato a cada um de vocês, porque assim vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal, beleza? O assunto que eu quero trazer hoje aqui para vocês, ele é referente principalmente à questão do Palmeiras, né, e LDU do jogo que foi na Libertadores, né, falar um pouco de Brasileirão Série B, falar um pouco de Brasileirão também Série A, né, especialmente Série B Remo, né, pelo que o Remo vem apresentando, tudo, e por ser um time aqui do Norte, perto do meu estado, e também falar sobre Flamengo, que é o time que eu torço, né, e como a gente pode esperar em si do jogo de hoje, né, entre Flamengo e Sport, né, e falar também um pouco sobre o Brasileirão Série B, um pouco do Remo, como eu falei para vocês, né. Mas o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para vocês era justamente do jogo do Palmeiras e LDU, né, Palmeiras que precisava muito da vitória, né, mas obviamente não só a vitória, né, buscar em si o resultado, né, por quatro gols de diferença, né, que era extremamente importante para o Palmeiras, né, para poder chegar à final da Libertadores, né, da América, e iria enfrentar um time que a princípio iria vir muito recuado para não tomar tantos gols, né, e poder em si sair com essa classificação. Então, foi um jogo que o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Não acho que foi um belíssimo jogo do Palmeiras, eu acho que não foi muito na base da qualidade técnica, da base do desespero. Eu acho que teve muito aquela questão assim do Palmeiras de você realmente buscar o jogo a todo momento, porque você precisa buscar o jogo, mas teve também um pouco ali daquela, vamos dizer assim, meio que uma bagunça em si, né? De você estar tão desesperado realmente de tentar conseguir em si alcançar o resultado positivo, né? Do ponto de vista de se alcançar um número grande de gols, que você só empurra o time todo para frente para você tentar de alguma forma, sei lá, conseguir jogar o jogo no jogo aéreo, né, para você tentar fazer gols por ali, porque é a fragilidade em si da LDU, além de quando joga fora de casa, né, joga fora da sua casa, né, fora da altitude, né, porque eles têm essa vantagem bastante, né, de jogar em si com a altitude a seu favor quando joga dentro de casa, né, e por ser um time extremamente frágil jogando, né, fora de casa. Isso, de alguma forma, o Palmeiras utilizou muito bem disso para poder buscar o resultado. Não acho que foi um grandíssimo jogo do Palmeiras, mas fez o que tinha que fazer. O Palmeiras é um time extremamente forte, né? E quando você coloca o time para jogar com jogadores de extrema qualidade, como o Felipe Anderson, como o Andreas Pereira, como o Flaco Lopes, que está jogando uma barbaridade. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras na atualidade, né? Sem sombra de dúvidas. O Vitor Roque também está chegando, está decidindo jogos, joga com muita raça, com muita vontade. Desde que ele voltou para o futebol brasileiro, ele se reencontrou realmente, né? Reencontrou realmente o futebol dele. Então, fizeram o que tinha que fazer. A LDU, como no último vídeo eu falei, poderia tentar de alguma forma sair um pouquinho mais pro jogo, né? Eu não me surpreenderia se eles fizessem isso. E eles tentaram fazer isso, até porque, justamente, se eles se fechassem muito para não tomar tantos gols, eles iriam receber muito do jogo aéreo, né? E eles têm um pouco dessa fragilidade também no jogo aéreo, né? Tanto é que eles tomaram 2 gols assim, né? Que foram os 2 primeiros gols, foram de jogadas de jogo aéreo, uma com a cabeçada do Sousa e a outra com a finalização, né? Em si do Bruno Fux, mas que, querendo ou não, foi um cruzamento, isso foi por meio de um cruzamento, né? De uma bola na área. Então, isso conta bastante, né? E foi extremamente relevante realmente essa classificação para o Palmeiras, do ponto de vista para levantar o ânimo, né? Tanto do torcedor, quanto dos jogadores, quanto do seu próprio treinador, que até tempo atrás, né, estava meio desmotivado por conta das críticas, por conta das brigas. E, cara, o Abel é o melhor treinador que realmente que tem no país, né, que está atuando, né, no país, isso não tenha dúvidas. Acho que o Felipe Luiz pode chegar, né, a esse nível, que é um nível, assim, absurdo pelo tanto de coisas que ele conquistou e que vai ser extremamente importante nesse decorrer, né? Agora de alguma forma, eles se prepararem da melhor maneira possível, porque vai ser o jogão, né? Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores, onde, querendo ou não, pro Flamengo é um clima de revanche, né? Pode não parecer, mas querendo ou não é. E Palmeiras está de parabéns pela classificação, né? Mereceu vencer porque buscou o tempo todo. Então,
cara, é mérito total deles, ainda mais ainda naquele 4-0, né? Depois que fez o 4-0, né? Com gol de pênalti, né? Com o Alan fazendo uma jogadaça. Inclusive esse Alan, não sei se é Alan ou se é Alan, acho que é Alan. Esse Alan aí, ele joga muita bola mesmo. O Palmeiras tem uma base muito boa, né, cara? Acho que da questão dos desenvolvimentos dos jogadores, né? Da base, tudo. É a melhor base que tem hoje no país também. Então, o Palmeiras aí tá muito bem e vem também aproveitando bastante esses jogadores, né? Então é extremamente importante, né? No time do Palmeiras ter tudo isso, né? Porque eles usam bastante esses jogadores da base e ao mesmo tempo usam disso, né, para vender esses jogadores por valores absurdos, a valores estratosféricos, né? Então o Palmeiras só tende a ganhar realmente com isso, né? Então, parabéns ao Palmeiras, inclusive que eles vão jogar agora, né? Se eu não tô enganado, é no domingo, vão jogar contra o Juventude. Lá eles são favoritos, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que eles vão vir, se eles vão estar muito desgastados ou não, diante do que foi essa maratona de jogos intensivos, deles correrem o tempo todo, buscarem o tempo todo a vitória para fazer essa quantidade de gols que realmente era necessário. Então, a gente não sabe como é que vai vir, mas o Palmeiras, querendo ou não, é amplo favorito contra uma equipe que está na zona de rebaixamento, né? Tá brigando para não cair. Então, é extremamente importante, né, para o time do Palmeiras trazer essa vitória, né? Mas que seja um jogo fora de casa. Vai ser um jogo difícil por conta do desgaste, mas ao mesmo tempo o favoritismo do Palmeiras é muito grande, né? E agora eu queria trazer para vocês a respeito do Remo, né, rapaziada? O Remo, que no caso eles estão em terceiro lugar, né? Vão enfrentar justamente o segundo colocado, confronto direto. Eles têm aí dos 4 jogos que eles vão jogar, se eu não me engano, eles vão jogar 3 jogos de confronto direto. Se eu não estou enganado, é isso. Que é Chapecoense, Avaí é depois, mas é Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e o último jogo é contra o Goiás, se eu não estou enganado. Desses confrontos, o Remo joga 2 jogos em casa, né, que é contra a própria Chapecoense, né, e a própria Chapecoense, e depois pega o Remo, que é o Remo pega na última rodada, né, o Goiás. Eles vão jogar dentro de casa. Então, aí é justamente para tentar conseguir fazer um jogo de 6 pontos, né? Se eles conseguirem 6 pontos, no caso, vai ser extremamente importante para eles subirem. Eu acho que eles conseguem fazer esses 6 pontos, né, durante esses 4 jogos, e eu acho que com esses 6 pontos já é o suficiente em si para de alguma forma eles subirem, né? Eles estão muito bem na classificação, estão jogando muito bem, né? Depois que o Guto Ferreira chegou, tá apresentando um futebol completamente diferente do que estava sendo com o Antônio Oliveira. Eu acho que, inclusive, pelos jogos que eu assisti do Remo no comando do Antônio Oliveira, o Remo não jogou bem, né? Me parecia, né? Já é uma impressão minha, que o Antônio Oliveira ele parecia meio perdido com relação a alguns jogadores assim, em si, sobre em qual posição ele deveria colocar, sobre a escalação tática. Parecia que é um time muito medroso em atacar, né? Na minha visão. Não conseguia sair bem no meio de campo, ali nas trocas de passe. Então, tudo isso foi extremamente dificultoso para o trabalho do Antônio Oliveira e que já é completamente diferente com o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira entrou, se eu não estou enganado, são 6 vitórias consecutivas. Deixa eu até confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. São 6 vitórias consecutivas. O Remo tá jogando o fino da bola. E o que, inclusive, eu queria falar sobre um determinado jogador do Remo que ele renasceu, simplesmente renasceu mesmo, não estava nem aparecendo nos jogos. O nome dele é Nico Ferreira. Que esse cara tá jogando é brincadeira. O gol que ele fez contra o Cuiabá foi coisa de cinema. Gol muito lindo, batida colocada na gaveta. Tá jogando muito bem. E acho que o Remo em si, o Remo sobe, cara. Eu acho que o Remo sobe. O Remo vai tentar se aproveitar da melhor maneira possível, né, desses confrontos diretos para tentar tirar pontos e ao mesmo tempo tentar se distanciar. Até porque alguns times, né, em si que estão também brigando, né, para subir, estão tendo resultados, né, de alguma forma negativos, né? Não estão fazendo os pontos realmente necessários, né, para poder estar ali no G4, né, em si da Série B. E o Remo estão na maior felicidade possível, né? Lutando para se classificar lutando para se classificar para a Série A,
né, é um clube que também viu seu maior rival em si, né, cair para a Série C, né, diante da derrota de ontem, né, pelo Atlético Goianiense, contra o Atlético Goianiense, né, por 2-1. Tomou uma virada, né, fez o primeiro gol. Ainda tinha o sonho, né, depois de ter feito o primeiro gol, de não cair, mas infelizmente tomou a virada e aí caiu, né, o Paysandu não está apresentando um grandíssimo futebol, né, infelizmente mereceu cair, né, ficou lá na lanterna, né, em si da Série B. E, cara, o Remo tá indo... Os torcedores do Remo estão numa felicidade tremenda, né? O que os torcedores do Remo estão numa felicidade tremenda, o Paysandu tá numa tristeza enorme, né? Diante de ver o seu maior rival com chances de subir e o seu próprio time, né, em si com chances não, né? Que agora não tem mais chances, né? Mas que agora infelizmente caiu, né, em si para a Série C e vai ter que jogar a Série C. Então, cara, os torcedores do Remo estão numa felicidade tremenda e mérito em si do Guto Ferreira, que apresentou um grandíssimo futebol, né, desses últimos jogos, e principalmente com relação ao elenco que tem. O time do Remo tem um elenco bom, depois da chegada também do Marcos Braz, fez uma mudança aí, né, no elenco, fez uma reformulação no elenco, e isso tem ajudado bastante, né, em si pro futebol do Remo crescer e evoluir, né. Então, parabéns ao Remo. E agora falar um pouco de Flamengo, né? O Flamengo vai pegar o Sport. O Flamengo vai sem alguns jogadores, né? Leo Ortiz, Jorginho, né? Eu acho que vai ter também alguns outros jogadores de fora para tentar de alguma forma se poupar, né? Eles vão pegar o último colocado, que é o Sport, que também muito provavelmente vai cair. Se é que já não caiu, né? Não sei quantas rodadas faltam, né, ainda do Brasileiro, mas praticamente já caiu. Esse jogo é um jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer. Não tem para onde correr, né? Flamengo que agora já sabe que vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. É o jogo do famoso matar ou morrer, né? E agora eu acho que mais do que nunca o Flamengo vai precisar realmente se aprimorar no aspecto ofensivo, né? Porque o Flamengo tá sem o Pedro, né? E na Libertadores, se forem realmente tentar melhorar, porque precisa melhorar, né, no aspecto ofensivo, precisa de alguma forma fazer com que o ataque funcione, porque é imprevisível dizer, não dá para saber, né, se o Pedro vai jogar essa final diante do problema que ele teve na mão. E o Gonzalo Plata foi expulso, né, era ele que estava atuando ali, né, como uma espécie de falso 9. Você tem o Bruno Henrique para poder jogar aí, mas a gente sabe como é o futebol do Bruno Henrique, é o famoso 880, e também ele já disse, né, que não é a posição dele, e eu concordo com ele, realmente não é a posição dele, mas que vai ser preciso realmente ir melhorando desse ponto de vista. Você precisa dar uma sequência para ele, né, para ver se ele melhora, para ver o que pode ser feito até lá, né, até a final da Libertadores. Então você ficar sem os dois jogadores que jogam ali no setor ofensivo, cara, vai ser problemático a questão do aspecto ofensivo do Flamengo. Já foi problemático esse do jogo contra o Racing, onde a bola até chegou ali, né, próximo, né, ali dos centroavantes, mas não teve uma boa efetividade, né. Teve muitos chutes fora da área, teve algumas jogadas ali interessantes, mas você precisa realmente do seu centroavante para você colocar a bola no fundo da rede, né, é extremamente importante. E acho que o Flamengo, né, nesse jogo de hoje, vence esse jogo, né. O Flamengo eu acho que vence bem, mas vamos ver como é que o time vai se apresentar, né, nesse confronto. O que inclusive pro que o Flamengo vem apresentando no Brasileirão, você precisa mostrar que você tá bem agora, né, nesse jogo, né, porque o Flamengo perdeu pontos preciosíssimos, importantíssimos contra o Fortaleza, que tá brigando para não cair, né. Então, agora é você, de alguma forma, mostrar pro seu rival que você tá bem, né? E acho que, como eu disse, acho que o Flamengo vence, o Flamengo tem um time grandiosíssimo, o Flamengo tem uma grande oportunidade, né, de alguma forma, de pelo menos já estar, né, de vencer o jogo e estar na liderança novamente, né, pelo menos, mesmo que seja provisoriamente, mas já mostrar pro Palmeiras que, olha, eu tô aqui, tô brigando junto contigo e não vou desperdiçar mais pontos até aqui. Então é importante você vencer essa partida, né? Não importa o que for, não importa como seja, o importante é vencer.
E acho que o Flamengo, como eu disse, acho que o Flamengo vence esse jogo, né? Amanhã tem o jogo do Remo, né? Acho que o Remo também pode chegar a vencer, mas pelo menos o empate aí já tá bom. Mas mesmo assim, por jogar dentro de casa, é importante você vencer, mas que apresente um bom futebol. O importante é não perder esse jogo. O importante é não perder. Eu acho que cada ponto já é importante, visto que os adversários em si têm perdido pontos também, né? Que estão brigando ali, né? Pela zona de classificação ali também, né? A Série A. Beleza? É isso que eu queria falar de hoje, né? Eu queria falar um pouco do Flamengo, falei. Queria falar um pouco do Remo, falei também. Queria falar um pouco do Palmeiras, falei também. E é isso. O que vocês acham que vai acontecer nesses jogos? O que vocês acham dos próximos jogos do Brasileiro? Convido você a comentar também aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já aproveita aí de novo. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Vocês vão estar me ajudando pra caramba, beleza? É isso, muito obrigado. Beijo e fiquem com Deus.